Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu quero conversar com você que já anuncia pelo Google ou que pretende começar a anunciar. Já tem algum tempo que o Google liberou uma ferramenta para melhorar, para aprimorar o processo de campanhas, o processo de vendas pelas próprias ferramentas do Google. O que acontece hoje em dia? Tem pelo menos 6 canais de anúncios que o Google libera para a gente consegue fazer, deixa eu ver se eu vou lembrar todos, a gente consegue fazer anúncio pelo próprio search, né, pelas buscas, a gente consegue fazer por display, por discovery, pelo Gmail, a gente consegue fazer pelo YouTube e tem mais uma que a gente consegue fazer pelo Maps, tá? Então eu consegui lembrar aqui de todas. Então tem pelo menos 6 canais de vendas que a gente consegue criar uma campanha, que a gente consegue fazer um anúncio. E qual que é o problema disso? E qual que é a grande dificuldade? Bom, a dificuldade é que você tem que escolher entre um deles para poder fazer o seu anúncio. Mas do outro lado, a pessoa que está utilizando as ferramentas, ela não fica pensando, deixa eu ver se eu vou utilizar o Maps ou vou utilizar o Search, porque eu vou facilitar a vida de quem está anunciando e aí eu vou utilizar uma dessas ferramentas para que ele possa me encontrar. Não, a pessoa nem quer ser impactada por um anúncio, na verdade, né? Então, para quem está criando uma campanha, para quem está anunciando, é até ruim saber por onde que qual que é o melhor canal de vendas do Google, por onde que eu devo fazer uma campanha, quais tipos de criativo eu tenho que subir, quais são os textos, quais são as imagens, que tipo de vídeo que eu tenho que fazer. Então, está ficando cada vez, quanto mais o Google cresce, quanto mais empresas ele vai adquirindo, mais difícil vai ficando a vida do gestor de tráfego. Porque cada vez mais você tem que entender qual que é o melhor ponto de contato com aquele cliente. Além disso, o Google, o Google é o rei dos dados, é o rei das informações. Tudo ele consegue saber, tudo tem no Google. Então ele identificou que uma grande parte dos gestores de tráfego, dos donos de empresa, dos donos de negócio, eles estão com dificuldades em conseguir mais leads, porém leads qualificados. Então são dois desafios: ter mais leads qualificados. Então não adianta só ter mais leads. Se bem que eu estava escutando um podcast essa semana do Thiago Tesma e ele comentou que ele até falou, foi muito engraçado, que ele falou assim, eu dei um tempo de estudar livros, eu resolvi viver. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que o livro é ruim, ele estava querendo dizer que ele quis ter mais experiências. E aí ele estava falando que ele foi pescar com o pai dele, e aí naquela pesca o pai dele estava pescando camarão, mas toda vez que você pesca camarão, vem um outro tipo de crustáceo lá, não lembro o que vem junto, mas eu sei que não vem só o camarão na hora que você pesca o camarão, acaba vindo outros tipos de crustáceos que não são camarões. E aí o que ele teve de insight disso, né? Ele falou, bom, para eu pescar um lead qualificado, eu necessariamente vou acabar trazendo leads menos qualificados juntos. Então o que ele quer dizer com isso? Que não tem como você acertar na mosca o tempo todo, mas você tem que aumentar as suas chances. Por exemplo, quando você vai pescar camarão, tem o melhor horário, tem a melhor ferramenta que você pode utilizar, então tem o melhor dia e etc. Então você consegue ir mapeando ali as melhores formas de você ter o melhor lead e o melhor camarão. Então o Thiago, ele comentou esse ponto. E o Google, ele percebeu isso, que os gestores de tráfego, os donos de negócio, eles estão precisando de mais leads qualificados. E aí o Google desenvolveu uma ferramenta onde você cria uma única campanha e você consegue impactar essas 6 ferramentas, essas 6 soluções do Google. Então você vai lá no Maps, você vai no Discover, você vai no Display, você vai no YouTube, você vai aparecer tudo ao mesmo tempo. Então você cria uma única campanha, o Google dá um jeito de entender. Por exemplo, se você tem o costume de usar mais o Google Maps, então o Google vai saber, puxa vida, então ele gosta mais de usar o Google Maps, então vou impactá-lo no Google Maps. Ou então você usa muito o Gmail. Por que o Google vai ficar tentando impactar uma pessoa que não usa nada do Gmail e usa muito do Maps? Ele vai olhar para um dos dois e vai falar, puxa vida, aqui tem mais chance. Então ele vai conseguir distribuir melhor essa sua verba. E aí o Google fez uma apresentação, eu vou compartilhar essa apresentação do Google, mas eu vou fazendo os meus comentários, o que eu acho, o que eu penso sobre aquele tema, o que eu penso sobre aquilo especificamente, tá bom?
Então bora lá, vamos comigo que vai ser bem interessante. Então a ferramenta que o Google liberou, que o Google está desenvolvendo, ela ainda está em processo de desenvolvimento, mas ela já está bem interessante, é a PMax, Performance Max, tá? Então ele até comenta aqui, ó, deixa eu liberar o apontador de laser aqui. Então, maximize sua eficiência em todos os canais do Google Ads, tá? Então, essa é a ferramenta, PMax. Essa foi a identificação que o Google fez, que 70% dos gestores de marketing dizem que melhorar a qualidade dos leads é seu principal objetivo. 70% é um índice muito alto. Então, a cada 7 gestores de 10, tem pelo menos 7 falando que eu preciso melhorar a qualidade dos meus leads não estão bons. E desse universo, tem 55% que dizem que precisa aumentar o volume de leads. Então não adianta só melhorar a qualidade, eu preciso de mais leads. É isso que ele está dizendo aqui na apresentação. E como é que funciona a plataforma PMax, tá? Você vai criar uma única campanha, tá? Você vai precisar criar uma única... Então o que você vai fazer? Você vai subir alguns textos, você vai subir fotos, você vai subir vídeos, e aí você vai subir isso em um local. Aí o Google vai pegar tudo isso daqui que você subiu e vai montar um quebra-cabeça. Então ele pega um texto que você colocou, uma imagem, e fala, puxa vida, eu vou criar um anúncio lá no Gmail. Eu vou pegar desses 3 textos que ele subiu, eu vou colocar 2 deles no YouTube e um deles no Gmail. Então ele vai conseguir, através de uma inteligência artificial, fazer uma combinação entre os dados que você imputou na ferramenta. E aí ele tem uma outra funcionalidade aqui, que é tudo data driving. O que isso significa? Que é tudo dentro de um único modelo de atribuição com base em dados. Ou seja, tudo que essa ferramenta vai fazer vai ser baseado em dados. Então não tem nada de achismo, nada de sorte. Então ele vai identificar que fulano usa mais o Gmail, fulano usa mais o YouTube, fulano fica 3 horas no YouTube. Então eu vou subir um anúncio com base em dados, com base em informação. E aí uma outra funcionalidade aqui são os criativos automáticos, que foi o que eu comentei aqui em cima, né? Uma única campanha, os criativos são automáticos, mas não se iluda, você precisa imputar dados aqui na ferramenta para que a ferramenta consiga gerar essas combinações. Por isso que ele comenta, né? Criativos renderizados automaticamente, adaptados ao público com base no assets fornecidos. Então você tem que fornecer ali algumas coisas para que o Google consiga fazer essas combinações. E aí o que tem? Como é que a ferramenta vai gerar esses leads qualificados em escala, tá? Então ele está falando que é uma combinação de pelo menos 3 coisas, que é a integração de dados, os formatos e a automação. O que é a integração de dados? A integração de dados para mensuração e qualificação de leads, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai poder utilizar a própria inteligência artificial do Google, mas você também pode subir informações na plataforma. O que isso significa? Significa que se você tem uma planilha com, sei lá, você tem 30 mil e-mails nessa sua planilha que já tiveram algum contato contigo. Você pode subir essa planilha na ferramenta e falar para o Google, Google, dessas 30 mil pessoas que eu estou subindo aqui, tem 10 mil que eu classifico como boa, tem 10 mil que eu classifico como leads não tão bons, e tem 10 mil que eu ainda não conheço, só deixou um pequeno contato. Então você consegue atribuir pesos a essas pessoas, tá? E os formatos, ele até comenta aqui, né? Formatos que reduzem a fricção para o usuário e melhoram a jornada de compra. E aí ele comenta aqui sobre o Business Messages, por exemplo. O que isso significa? Significa que o Google está criando formatos para diminuir o atrito ali entre a pessoa descobrir o seu site, descobrir você e entrar em contato. Então ele está criando formas que as pessoas consigam entrar em contato com o seu negócio, formatos mais simples. Então você consegue mandar uma mensagem ali na hora, por exemplo, você consegue responder um formulário, tudo muito simples, não precisa de muita jornada ali para que você consiga aquele primeiro contato. E aí depois você tem a automação, né? Que é a automação para gerar leads qualificados em escala. Então depois que você conseguiu uma boa integração de dados, você conseguiu
conseguiu colocar em formatos que reduzem essa fricção, que reduzem esse atrito entre a pessoa te conhecer e entrar em contato, você consegue fazer uma automação, tá? Você consegue automação para gerar mais leads. Então aqui você tem as qualidades e aqui você tem a quantidade, tá? E aí você gera leads qualificados em escala. É isso que ele está falando aqui. E aí ele comenta que o PMax Lead propõe uma nova forma de trabalhar os seus leads. Então você vai criar uma única campanha e você vai impactar todos esses canais de contato aqui da ferramenta do Google. Se mais para frente o Google adquirir outra empresa ou desenvolver novas ferramentas, muito provavelmente o PMax também vai lidar muito bem com isso. Vai entrar mais um canal aqui. Então você cria ele vem descendo, aí ele olha através de inteligência artificial, ele olha aqui no meio e fala, puxa vida, eu vou direcionar esse anúncio para o search. Ah não, esse daqui eu não vou direcionar para o search, eu vou direcionar lá para o YouTube. Ou então, ó, esse anúncio aqui tá bem bacana, então vamos direcionar para o YouTube e para o Gmail, tá? Então a ferramenta vai fazer essa distribuição de uma forma muito inteligente. E aí ele traz aqui um exemplo. Quem é que já está utilizando essa ferramenta e tem bons resultados? E aí ele trouxe a TIM, ó. A TIM adicionou o PMax Lead à sua estratégia e gerou mais leads com um CPA menor. Tá? Aliás, lembrando, o que são os leads? Os leads são as pessoas que demonstraram algum interesse no negócio. Então, a pessoa entrou em contato com a TIM, deixou um telefone, falou, gostaria de adquirir um plano. Ela ainda não comprou, mas ela é um lead, tá? Ela está qualificada para comprar. E aí você tem um CPA menor. O que é o CPA? É o custo por aquisição. Então, eu nem sei quanto que está o plano da TIM atualmente, mas sei lá, vamos imaginar que está R$150. Para TIM vender esse plano para uma pessoa de R$150, ela precisa de alguma forma adquirir aquele cliente, né? Então isso pode ser que seja R$10, R$20. Então ela investiu R$20 para conseguir aquele cliente que retorna para ela 150. Na verdade não é 150, né? Porque a gente sabe que os planos são de 1 ano, 2 anos, então a gente está falando aí de uma ordem de, nesse exemplo que eu estou trazendo, né? De por mês 150, no ano vai dar, sei lá, R$1.800, R$1.900. Então, você tem um custo por aquisição menor. Então, a TIM, ela observou que ela gerou mais leads com um custo por aquisição melhor. Quantos mais leads? Quantos por cento? 50%, 57%. Então, a TIM, ela teve um aumento de 57%, tá? No aumento de conversões na conta, tá? E ela teve mais eficiência. Então, menos 49%, redução no CPA versus a média da conta. Então, a TIM, ela tinha um custo por aquisição X, hoje ela tem 49% menos desse X, tá? Então ela melhorou muito. E aí o Google comenta sobre o e-carros aqui também. O e-carros teve um aumento de 7,6 no número de leads, tá? Somente utilizando a ferramenta PMax, tá? E menos 11% na redução do CPA. Entretanto, a gente está vendo aqui a TIM e a e-carros que teve uma redução do CPA, mas no geral o CPA utilizando o PMax continua o mesmo, tá? Curiosamente aqui nesses dois exemplos, curiosamente não, né? Muito bem pensado, o Google utilizou 2 exemplos aqui na apresentação que tiveram também uma redução do CPA. E aí, como é que você cria a sua primeira campanha no PMax Lead? Bom, primeiro você precisa escolher uma geração de leads como objetivo de campanha, porque o que acontece? Quando você vai criar uma campanha no Google, você tem alguns objetivos que você pode selecionar. Então, estou criando uma campanha e aí eu posso falar que eu quero eu quero que as pessoas baixem mais um app, eu quero que as pessoas acessem o meu site, mas quando você faz o PMax, o ideal é que você escolha geração de leads. E aí depois você seleciona a campanha de Performance Max e adicione um lead form extensões, tá? Então você escolhe a geração, seleciona a campanha de Performance Max, tá? E depois você determina um orçamento de estratégia de lance inteligente. Então funciona como as outras campanhas do Google, você vai determinar um orçamento que você quer para aquela campanha. E aí depois você precisa criar, você precisa imputar os dados na ferramenta para que as ferramentas consigam, para que a ferramenta consiga gerar aqueles anúncios, gerar aquelas campanhas para você. E aí depois, por último, você define os seus KPIs
e avalie os seus resultados. O que são os KPIs? Basicamente, você tem que definir quais são as informações que você quer bater o olho e falar assim, puxa, essa campanha aqui está dando resultado. Então, eu estou tendo mais leads, eu estou tendo mais contato. Qual que é o seu KPI? O que você vai... qual dado você vai olhar para dizer que aquela ferramenta, que aquela campanha está performando bem ou não, tá? Então, basicamente, essa é a forma que você utiliza para criar a sua campanha. Então, só para recapitular aqui, ó, você vai criar uma única campanha e essa campanha vai direcionar para as soluções do Google, tá? E aí, só para encerrar, o que eu quero deixar aqui de recado também? Aí você pode me perguntar, puxa vida, Lucas, legal, funciona, achei bem interessante, mas isso é para mim? Eu devo utilizar esse tipo de campanha ou eu devo continuar usando a minha campanha tradicional de buscas? O que eu devo fazer, né? Então, primeiramente, eu não enxergo essa ferramenta para todo mundo. Eu acredito que essa ferramenta... Primeiro, por que eu não acredito que seja para todo mundo? Ainda que qualquer um possa entrar e criar uma campanha utilizando essa solução, acontece que você não vai se beneficiar se você tiver um baixo orçamento. Por quê? Imagina que você tenha, sei lá, R$10 por dia para anunciar e aí o Google tem que optar entre liberar o seu anúncio, entre liberar a sua campanha, entre 6 plataformas que ele utiliza. Você concorda que R$10 vai ficar muito complicado dele diluir esses R$10 entre os 6 e ainda identificar para você qual que é quais são os melhores canais para você intensificar o seu anúncio, para você intensificar as suas campanhas. Então, por enquanto, essa solução, no meu entendimento, ela é mais voltada para quem consegue um bom investimento por dia. Ah, Lucas, o que é um bom investimento? Bom, eu estou falando entre 50 e 100 dólares por dia, tá? Então, se o dólar hoje tá 5 e pouco, vamos arredondar para R$5, então entre 250 e 500 reais. Tá? Se você tem entre 250 e 500 reais para anunciar por dia, aí sim pode ser interessante você utilizar essa ferramenta, porque aí o Google vai conseguir distribuir muito bem as campanhas, e aí você vai conseguir entender se aquilo está funcionando bom. E aliás, até traçando aqui um paralelo, é muito bom você utilizar quando você puder. Por quê? Porque se você identificar, olha só, eu estou usando aqui a ferramenta e eu estou vendo que está performando muito bem no Gmail, ou está performando muito bem no YouTube. O que você pode fazer? Você pode continuar com a sua ferramenta do PMax, e aí você pode ir e criar uma campanha específica fora da ferramenta PMax para esses 2 canais que a PMax identificou que está muito bom. Tá? Então ela é um complemento e não é para substituir o que já existe, tá? Então você utiliza para identificar ali onde está bom e aí você volta lá na ferramenta de ads comum e faz uma campanha específica para onde está gerando bons leads, para onde está gerando bons resultados. Bom, essa ferramenta ainda não é todo mundo que está utilizando, mas já está surgindo muitas dúvidas em grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Eu acredito que é uma ferramenta, que é uma solução que ao longo dos meses, que ao longo dos anos aqui, vai ganhar um protagonismo muito forte e as pessoas tendem a utilizar com maior frequência. E esse limite aí de entre R$250 e 500 tende a diminuir, porque a ferramenta vai evoluindo, tá? E com essa evolução você vai ter uma barreira de entrada menor. Ainda que a barreira tecnológica ela não exista, né? Qualquer um pode entrar lá com um valor baixo e fazer, existe uma barreira financeira ali que não vai funcionar, você vai acabar colocando dinheiro e não vai ter retorno. Aí você vai achar que a ferramenta não funciona, e não é isso. Ela não funciona para você nesse momento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.